Bom, olá, vamos ver cálculo estequiométrico. Vou dar um exemplo aqui, muito conhecido na siderurgia, que é a queima do coque, tá certo? Vamos primeiro ver o enunciado, que o principal ponto é se entender o português, tá? Vamos interpretar o enunciado. Qual a massa de CO2 formada na queima de 24 toneladas de coque? Então, observe o seguinte. A pergunta qual a massa. Então você precisa saber qual a massa de CO2 formada. Se o CO2 é formado, ele está no segundo lado da equação. Então, vamos colocar aqui, CO2 sendo formado. A partir de quem? Na queima, o que é queima? Queima é reagir com oxigênio. E a não ser que fale o contrário, oxigênio é O2, oxigênio molecular. Tá? A não ser que fale oxigênio atômico, que representa apenas o O, que é o símbolo do elemento oxigênio. Então, no caso aqui, como fala apenas oxigênio, ou no caso a queima trabalha só com oxigênio, oxigênio molecular. Tá certo? Isso daí vai do quê? Da reação com o coque. Então aqui eu vou ter carbono, tá? Que é o símbolo químico para o carvão. Coque é um tipo de carvão. Então, coque, queima e produz CO2. A não ser que não diga nada, você considera que essa reação é total, porque poderia também formar apenas monóxido de carbono, que é CO, ou ficar na forma de carbono puro, que a gente chama de fuligem. Então, no caso aqui, coque queimando, considera-se completa essa queima, ou essa combustão, no caso, como o carvão é um combustível, tá? Forma CO2 e libera calor, no caso. Tá bom? Então, aqui está a equação. Por que balanceada essa equação? Porque, veja só, nós vamos equilibrar pelo chamado método das tentativas. Você fixa um elemento, equilibra de um lado, no outro, e assim vai fazendo sucessivamente. Por exemplo, aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono. Aqui tem 2 oxigênios, aqui também tem 2 oxigênios. A equação está balanceada. Próximo passo, cálculo da massa de CO2, que é o que ele está querendo no problema. Tá? Então, vou relacionar aqui coque. Por que o coque? Porque ele fornece informação para o coque, 24 toneladas. Quem fornece informação, a gente usa no problema, tá certo? E tem obrigatoriamente de trabalhar com CO2, porque ele quer saber a massa. Então, o próprio problema indica com quem vai trabalhar. Não trabalha com oxigênio, que nem ele fornece informação sobre ele, nem ele pergunta nada sobre o oxigênio. Então, coque e CO2. Então, aqui 1 está para 1. 1 mol está para 1 mol. Tá bom? Agora, o que é o mol? O mol equivale, no caso, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou peso atômico em grama, ou até a própria unidade de mol. Só que, como aqui está trabalhando com massa para o coque, eu vou trabalhar com massa também. Então, olhando a tabela periódica, o peso atômico do carbono é 12. Então, 1 vezes 12 gramas. Tá certo? E CO2? 1 vez, CO2 é uma molécula. Então eu tenho que vir aqui no canto e calcular a massa da molécula, porque não existe massa de molécula na tabela. Existe massa de átomo. Mas como a molécula é formada por átomos, carbono vale 12, temos um carbono na fórmula, oxigênio vale 16. Tudo isso consta na tabela periódica ou é dado no problema. 2 oxigênios, 32. Então aqui dá 44 gramas por cada mol. Tá? Então, 1 vez 44 gramas, que é o valor do mol do CO2. Tá bom? Então, esse 1 aqui, ó, eu indico aqui, o mol está indicado aqui, que é o peso atômico em gramas. Esse 1 indico aqui, se fosse 2, 3, eu usaria o número correspondente. Isso é muito importante, porque senão, se você não levar isso em conta, você pode errar o problema. Então, aqui no caso, por coincidência, é 1, mas a gente está representando. E o mol do CO2 é 44 gramas. Então, aqui, 24 toneladas vai estar para quanto? Observe o seguinte, valor teórico, valor fornecido. Por isso que o nome dessa operação é regra de 3. Isso aqui tira da teoria, isso aqui é fornecido. Sempre vai ter que ter pelo menos um valor fornecido. E aí você vai achar o x. Como é que você faz? Multiplica em cruz. Então aqui nós vamos ter o quê?
1 vezes 12, 12. Vezes x, 12x. 24 vezes 1, 24 vezes 44, 24 vezes 44. Passo 12 dividindo, ou divido aqui por 12, aqui por 12, como você quiser imaginar. Vezes 44, dividido por 12. Eu ia multiplicar 24 vezes 44 e dividir por 12. Mas já forneci o número simples. Que número simples? 24, porque é o dobro de 12. Então eu posso simplificar aqui. Aqui dá 1, aqui dá 2. X vai ser igual a 88 toneladas. Tá certo? Então, qual a resposta do problema? Quando se queimar 24 toneladas de coque, irá se obter 88 toneladas de CO2. Ok?